Nesse vídeo eu vou falar sobre o fígado, que é um órgão ímpar, super importante para cães e gatos. Eu vou falar principalmente sobre as enzimas do fígado. Eu vou falar o que a gente faz e o que significa quando um pet está com enzimas do fígado no exame de sangue alteradas. Será que isso indica que o fígado está totalmente destruído? A gente vai descobrir nesse vídeo. E eu resolvi fazer esse vídeo super importante porque a elevação das enzimas do fígado é uma ocorrência comum nos atendimentos. É muito comum dar essa alteração nos exames de sangue. Eu tenho certeza que o seu pet, ao fazer check-up regular de 6 em 6 meses, anualmente, ou ele adoeceu, você levou no veterinário, o veterinário dosou enzimas do fígado através de exame de sangue, eu tenho certeza que alguma dessas enzimas deu aumentado alguma vez na vida do seu pet. Isso é muito comum. Eu pego isso em vários atendimentos que eu faço, em vários atendimentos de outros veterinários lá no hospital. Por esse motivo, o diagnóstico correto de doenças que envolvem o fígado e também as vias biliares, muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque o aumento dessas enzimas é muito comum. E hoje eu vou esclarecer tudo isso para vocês. E é por esse desafio no diagnóstico que a gente precisa compreender o significado dessas alterações das enzimas do fígado. E tudo isso para esclarecer o diagnóstico correto e o tratamento correto a ser feito no animal. E claro, entender as vantagens e desvantagens desses testes de laboratório para evitar até interpretação errada desses exames de sangue que envolvem essas enzimas hepáticas que eu vou falar mais para frente. E você compreender essas alterações de enzimas hepáticas é tão importante, mas tão importante, que só para você ter ideia, quando o pet está com cirrose, que é uma doença super avançada, super grave, a gente pensa que fazendo exame de sangue, as enzimas do fígado vão dar super aumentadas. 10, 20 vezes além do valor da referência. Mas na prática isso não acontece. As enzimas hepáticas em caso de cirrose, às vezes pode ser discreta ou uma pequena elevação, mesmo nos casos de pet com essa doença gravíssima. E quando a gente fala em enzima hepática, a duração dessa elevação depende de 3 coisas: meia-vida da enzima que aumenta, ou seja, o tempo necessário para que a concentração dessa enzima no sangue se reduza à metade da quantidade inicial, a causa do dano, então se o dano for muito grave, como intoxicação, geralmente vai dar muito aumentado, e a gravidade da doença. E já adiantando, quando a gente fala de mensuração das enzimas do fígado, quantificar elas através de exame de sangue, uma única mensuração, por exemplo, você leva seu pet no veterinário, o veterinário faz exame de sangue, dosa essa única vez enzimas do fígado, essa dosagem única raramente fornece informação suficiente para que o veterinário tire suas conclusões. Por isso que fazer monitoramento seriado dessas enzimas é muito importante. Monitoramento seriado seria: você nessa ocasião levou no veterinário, dosou a enzima. Passou 15 dias, faz a nova dosagem e assim por diante. Desse modo, a gente vai ser muito mais esclarecedor, já que nós vamos ver as enzimas oscilando no exame de sangue. E isso é extremamente importante para a gente acompanhar o animal, diagnosticar e até tratar. Vocês viram a importância de saber sobre enzimas do fígado. E é sobre essa compreensão dos resultados de alterações das enzimas do fígado e como abordar um pet com essas alterações que eu vou conversar com vocês hoje. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E antes de falar das enzimas, eu vou te pedir 3 coisinhas que eu peço em vários vídeos aqui no canal, que é a primeira: você virar pet amigo, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente. E se você for se inscrever, gostar da gente, gostar dos nossos conteúdos, aciona o sininho,
Porque quando a gente coloca vídeo, a pessoa que tem sininho, o YouTube fala com vocês, olha, tem vídeo novo do veterinário amigo, vai lá ver. Por isso que acionar o sininho é muito importante. E claro, deixa seu like, que é um sinal positivo de que esse conteúdo te ajudou. Agora falando do fígado, das enzimas do fígado, independente do que seu pet estiver no fígado, existe dieta comercial ou não específica para o fígado, pensando nesse órgão em específico. Por isso que se seu animal está com alteração no fígado, é muito importante você procurar alguém que faça uma dieta pensando nesse órgão, que é super importante. Agora, se seu pet é saudável e você quer prevenir todo e qualquer tipo de alteração no fígado, a minha sugestão é você melhorar a dieta do seu animal. Se seu pet come ração, tem como a gente melhorar demais essa dieta. Seja misturando alimentos, mas nem todos os alimentos, a ração, ou então você dando o melhor dos mundos da dieta, que seria a alimentação natural. E se você quiser dar alimentação natural, eu vou deixar um link aqui embaixo de um curso que eu mesmo fiz, que você do zero, sem saber nada, consegue montar uma dieta balanceada, uma dieta muito boa para o seu animal, com ingredientes que você vai no supermercado e compra. Se se interessar, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E como esse vídeo é super importante, é super comum nos atendimentos, eu resolvi fazer ele em duas partes. A primeira parte, que é o vídeo de hoje, eu vou falar dos princípios básicos dos estudos das enzimas do fígado. E esse estudo de enzima do fígado é chamado de enzimologia hepática. E além disso, no vídeo de hoje também eu vou falar sobre a primeira e a segunda enzima do fígado. A primeira enzima que eu vou falar hoje vai ser a ALT, que é a alanina aminotransferase, que era anteriormente conhecido como TGP, também chamada de transaminase glutâmico pirúvica. E a segunda enzima que eu vou falar hoje também vai ser a AST, que é a aspartato aminotransferase, que anteriormente era conhecida como TGO, também chamado de transaminase glutâmico oxaloacético. Vou falar logicamente das enzimas, explicar elas e, claro, o que essa enzima aumentada no sangue do seu animal indica, que alteração que ela indica, que mostra pra gente que o seu pet tem. E no segundo vídeo eu vou falar sobre duas enzimas do fígado, super importante, assim como as que eu vou falar nesse vídeo. E as duas enzimas que eu vou falar na parte 2 serão a fosfatase alcalina, também conhecido como FA, e a gama-glutamil transferase, também conhecido como GGT. Por isso que as duas partes dessa série sobre enzimas do fígado está imperdível. Assista os dois vídeos que eu vou explicar no detalhe as enzimas, o que são as enzimas e o que elas significam no sangue do seu pet. Que doença elas podem causar. Vamos então passar para o primeiro tópico desse vídeo, que é a enzimologia hepática, ou seja, o estudo das enzimas do fígado. Vou dar uma pincelada sobre isso, coisa rápida e simples, porque essas informações que eu vou passar agora, sobre o estudo das enzimas, são extremamente importantes para você entender sobre as duas enzimas que nós vamos falar hoje e sobre as duas enzimas na parte 2 desse vídeo. Primeira coisa que vocês têm que saber nesse estudo de enzimas é que a maioria dos métodos laboratoriais que dosam as enzimas no sangue do seu animal se baseiam no cálculo da atividade enzimática, ou seja, na cinética, na movimentação das enzimas. E a faixa de referência que a gente vê lá no cantinho do exame laboratorial, quando vem o laudo do exame, varia de laboratório para laboratório e também de método para método. E quando a gente vê a alteração, a gente tem que analisar a grandeza dessa alteração. Se ela realmente está muito aumentada, pouco aumentada ou discretamente aumentada. E não simplesmente a numeração. A gente tem que classificar se o aumento é leve, moderado ou grave. E eu vou explicar para vocês isso daqui a pouquinho. E uma coisa que a gente tem que lembrar, quando
a coleta, por exemplo, ela é uma coleta difícil de um animal bravo, gato bravo, cachorro muito ansioso, tremendo, com medo, que a coleta é difícil, pode dar hemólise. E essa hemólise, que é a destruição das hemácias, assim como icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina, em que o sangue do seu pet fica amarelo, ou até a lipemia, que é o acúmulo de gordura no sangue, que são os triglicérides, esses 3 fatores pode alterar o resultado da amostra dependendo do método analisado. Quando a gente pega um sangue que está hemolizado, lipêmico ou ictérico, pode ter certeza que a mensuração ali ela vai ter um pouco de interferência. E lembra que eu falei no início desse vídeo sobre a cirrose, que a cirrose é uma doença grave e que muita gente pensa que as enzimas vão estar no talo por ser muito grave. E nem sempre isso acontece. A gente pode pegar a cirrose em que as enzimas estão um pouquinho aumentadas ou levemente aumentadas. Eu usei esse exemplo na cirrose, mas geralmente a grandeza de aumento leve, moderado ou grave, ela tende a acompanhar a gravidade da lesão no fígado. Ou seja, se as enzimas derem muito aumentada, muitas das vezes a lesão é grave. Se der levemente aumentada, a lesão não é tão grave assim. Mas uma coisa que você tem que entender é que toda dosagem de enzima do fígado não predizem função do fígado. A gente não está testando função desses órgãos. Muito menos a causa do problema. Não dá para saber o que o PET tem através de dosagem de enzima de fígado. E muito menos o prognóstico, ou seja, o que a gente espera desse PET com as enzimas do fígado aumentadas. E toda vez que a gente pegar exame do fígado, a gente tem que pensar sempre no aumento dessa enzima e quantificar, ver qual grandeza é esse aumento. Para a gente quantificar, serão em 3 categorias: leve, ou seja, um aumento leve, um aumento moderado ou um aumento grave. E a gente mesmo pode calcular isso através do valor de referência. Um aumento leve das enzimas hepáticas seria quando elas estão menor do que 5 vezes o valor de referência. Um aumento moderado, esse aumento da enzima está de 5 a 10 vezes o limite superior da faixa de referência. Agora, um aumento grave que a gente preocupa, todos a gente preocupa, seja leve ou moderado, mas o grave a gente preocupa muito mais. Para ser classificado como aumento de enzima do fígado grave, tem que estar de 10 ou mais o limite superior da faixa de referência. E quando a gente vê um PET com enzima do fígado aumentada, os principais mecanismos, ou seja, causas que fazem com que esse aumento aconteça, seriam danos nas células do fígado, ou então algo está fazendo com que essas enzimas sejam mais produzidas. Algo está fazendo a indução da síntese dessas enzimas. Ou seja, eu havia falado anteriormente para você que a dosagem das enzimas do fígado não mostra função do fígado, desse órgão tão importante, não mostra também prognóstico e muito menos causa dessa alteração. Mas mostra para a gente que há dano nesse órgão, nas células desse órgão, ou mostra para a gente que está ocorrendo maior produção dessas enzimas do fígado pelo corpo do animal. E daqui a pouquinho, quando eu falar de cada enzima em específico, tanto na parte 1 desse vídeo quanto na parte 2, eu vou listar uma série de causas para esse aumento de enzimas. Então, vocês vão ver quais doenças o animal pode ter que façam com que as enzimas fiquem aumentadas. E as enzimas do fígado, elas são encontradas em uma organela da célula, que é um componente dentro da célula chamada de mitocôndria. Mas podem também ser encontradas no citoplasma ou na membrana das células do hepatócito. Pensa a célula como uma piscina, em que a água é o citoplasma. As enzimas do fígado podem ser encontradas na água dessa piscina e dentro dessa piscina tem uma boia. Essa boia é a mitocôndria. A enzima também pode ser encontrada nessa boia. E a borda dessa piscina seria a membrana celular dessa célula do fígado. Ou seja, a piscina é a célula do fígado e a borda dela
é a membrana celular dessa célula do fígado. E as enzimas do fígado podem também ser encontradas na borda. Podem ser encontradas, então, na borda, ou na boia, ou na água dessa piscina, pensando que essa piscina é uma célula do fígado. E nesses casos que eu falei, de enzima hepática aumentada, por danos celulares, o extravasamento dessas enzimas depende da concentração e também da localização dessas enzimas, se elas estão na borda, na boia ou na água dessa piscina. E quando a gente fala de enzima do fígado, elas são geralmente classificadas em 2 grupos. O primeiro grupo são os que indicam lesão no fígado, ou seja, dano nas células desse órgão, dano celular. E as 2 enzimas que indicam dano na célula seriam a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase. Eu até falei com vocês, a sigla dessas enzimas seriam a ALT, também conhecida como TGP, e a outra AST, também conhecida como TGO. E as outras 2, que eu vou falar na parte 2 do vídeo, são as que indicam que alguma coisa no corpo do animal está induzindo a produção, a síntese dessas enzimas. E as 2 enzimas que indicam isso seriam a fosfatase alcalina, também chamada GFA, e a gama-glutamil transferase, também conhecida como GGT. Ou seja, a elevação dessas enzimas indicam essas 2 coisas. Aumento de síntese, algo está fazendo com que o seu pet produza mais e mais enzimas, ou então realmente dano nas células do fígado. Não indica função. Dosar a enzima do fígado não mostra se o fígado do seu animal está funcionando adequadamente ou não. A gente sabe que tem uma lesão ou essas enzimas estão sendo produzidas em muito mais quantidade que o corpo precisa. Para dosar a função, a gente precisa de outros exames. E se quiser, eu posso até fazer um vídeo sobre esses outros exames. É só vocês deixarem aqui nos comentários que eu faço para vocês. Mas já adiantando, pincelando, para a gente ver função do fígado, a gente não tem que avaliar essas enzimas, e sim outros parâmetros, como bilirrubina, glicose, colesterol, ureia, albumina, ou teste de estimulação dos ácidos biliares. Tudo isso que eu falei é feito através de exame de sangue. O mesmo sangue que a gente pode retirar para dosar as enzimas do fígado. A gente finalizou agora o estudo das enzimas do fígado, ou seja, a enzimologia hepática. Hora de falar da primeira enzima desse órgão, super importante, e é uma enzima especial, chamada de alanina aminotransferase, também conhecida como ALT, como eu falei anteriormente. Essa enzima, alanina aminotransferase, ou simplesmente ALT para a gente simplificar, tinha um nome antigo chamado de TGP, também conhecida como transaminase glutâmico pirúvica, mas para simplificar, TGP. Ela é encontrada principalmente no citoplasma dos hepatócitos, com nível elevado nessa zona 1, que está aparecendo para vocês no vídeo. Pensa o hepatócito, que é a célula do fígado, como uma piscina, como eu falei anteriormente. E a água dessa piscina é o citoplasma da célula. E essa enzima fica justamente ali, nessa água. Mas não é só no fígado que a ALT ou TGP é encontrada. Ela é detectada também em outros órgãos, como o miocárdio, que é o músculo do coração, o músculo esquelético, que são os músculos do membro, como a musculatura presente nas patas dos animais, rins e também nas células do sangue, na célula chamada hemácia. Mas no fígado é onde essa enzima está mais concentrada. O nível dela no fígado é cerca de 4 vezes mais do que esses outros locais que eu falei com vocês. Mas ela está muito mais presente no fígado do que nos outros órgãos. Só para você ter ideia, a concentração dessa enzima é 4 vezes maior do que no miocárdio, que é o músculo do coração, e até 10 vezes maior do que no rim.
Mas vamos supor que a gente detecta alteração nessa enzima. A enzima ALT ou TGP está aumentada. Lembrando que a ALT e TGP é a mesma coisa. A ALT é o nome novo, TGP é o nome antigo. Se detectar que essa enzima está aumentada, a gente tem que descartar alterações ou doenças que não sejam do fígado. Por exemplo, se a amostra estiver com muita célula hemolizada, aquela célula do sangue quebrada, vai dar aumento dessa enzima. Se o animal estiver com um traumatismo no músculo, vai dar aumento dessa enzima. E assim por diante. E a meia-vida dessa enzima é cerca de 2 a 3 dias. E meia-vida eu expliquei para vocês o que é no início desse vídeo. E algumas alterações como toxinas, processos inflamatórios, baixa de oxigenação nos tecidos, também chama de hipóxia, lesões em tecidos ou até câncer, pode causar a liberação dessa enzima. E essa liberação normalmente está associada a alterações na permeabilidade na membrana hepatocelular. Ou seja, sabe aquela bordinha da piscina? Alguns desses processos que eu falei, toxina, inflamação, câncer, queda de oxigênio, lesão do tecido, faz com que aumente a permeabilidade dessa borda e a enzima consiga sair. Ou seja, ela é liberada. Se essa enzima der aumentada, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais, ou seja, vou falar agora as alterações que podem dar com essa enzima aumentada. Se essa enzima aumentar, o que a gente suspeita? Primeiro, como eu até já falei, toxicidade de medicamento ou qualquer outra toxina. Por exemplo, anti-inflamatório. Anti-inflamatório, ele é bom? É, mas ele é tóxico para o corpo, principalmente em doses erradas. Pode causar aumento dessa enzima. Outro medicamento, fenobarbital, que é aquele contra convulsão, paracetamol, sulfonamidas, lomustina, venenos, plantas tóxicas também, como as cicas, xilitol e várias outras toxinas e medicamentos mais fortes para o fígado. Inflamação também pode causar aumento dessa enzima. E essa inflamação pode ser processo infeccioso, como doenças mesmo, como leptospirose, sepse, colangiohepatite, colangite, ou até não infeccioso, que não tem infecção, como um problema de fígado crônico, como hepatite crônica, hepatopatia reativa ou acúmulo de cobre, já que o cobre é tóxico para o fígado. Cirrose também pode fazer com que essa enzima aumente, distúrbios metabólicos, como lipidose, diabetes, os glicocorticoides, sejam do próprio corpo, quando o animal produz ou que nós administramos, e também hipertiroidismo. Traumatismo é outra causa, principalmente quando a gente pensa na musculatura esquelética. Câncer, seja esse câncer primário do fígado, ou seja, originou lá, ou de outros órgãos. Hipóxia ou distúrbio degenerativo também é causa de aumento dessa enzima. Isso acontece em anemia, congestão, ou seja, quando os vasos estão aumentados, os órgãos estão aumentados. E aumentado por quê? Por causa de sangue, acúmulo de sangue. Doenças respiratórias também, desvio de fluxo sanguíneo como shunt porte sistêmico. E por fim, essa enzima, quando ela está aumentada, a ALT ou TGP, pode indicar regeneração do tecido do fígado. E os maiores aumentos dela a gente observa em necrose, ou seja, morte de tecido, ou então inflamação. E apesar de ter esses diagnósticos diferenciais que eu falei, e essa enzima, como eu também falei no início do vídeo, assim como a próxima que eu vou falar nesse vídeo, elas nos dão dano celular, ou seja, tem lesão ali no fígado. Mas o grau de aumento, se é leve, moderado ou grave, não é específico para nenhum processo particular, por isso que realmente a gente tem que investigar. Já que na cirrose ou até em vaculopatia, é comum a gente encontrar apenas pequenas elevações dessa enzima. E vaculopatia são aquelas doenças que afetam o sistema respiratório. Ou seja, por mais que as doenças sejam graves, a gente encontra pequenas elevações dessa enzima. Por isso que realmente tem que investigar. Porque às vezes o animal está com alteração grave, alteração séria, e essa enzima não aumentou tanto quanto a gente esperava. Por isso que todo aumento dessas enzimas a gente tem que fazer acompanhamento do animal. E vale lembrar
que o aumento dessa enzima nem sempre significa que a lesão está no fígado, ou seja, nem sempre é uma hepatopatia, uma doença do fígado, alteração do fígado primária, já que muitas doenças podem causar elevação das enzimas do fígado, incluindo essa que a gente está discutindo agora, e a causa primária pode estar longe do fígado, como doenças metabólicas, processos inflamatórios sistêmicos, infecciosos ou não, e várias outras alterações. Por isso que eu já falei e vou frisar novamente. Elevação de enzima hepática não dá diagnóstico, não dá prognóstico, e sim uma evidência de que algo não está bem. E a gente tem que investigar através dos diagnósticos diferenciais. Por isso que eu estou passando enzima por enzima, explicando e traçando o provável motivo dessas enzimas estarem alteradas. Aí sim a gente investiga o animal através desses diagnósticos diferenciais. E lembrando que em doenças agudas, ou seja, aquelas doenças que acontecem de repente, se a diminuição dessa enzima for superior a 50% durante os primeiros dias dessa alteração, isso é considerado um fator de prognóstico positivo, ou seja, a gente espera que esse animal tenha uma evolução muito mais positiva. Finalizamos a primeira enzima, que é a ALT, o nome recente ou o nome antigo TGP. Agora vamos para a segunda enzima da nossa lista. E na parte 2 do vídeo, eu vou discutir as outras duas enzimas, que são extremamente importantes, que seria a fosfatase alcalina, também conhecida como FA, e a gama-glutamiltransferase, também conhecida e simplificando como GGT. E elas indicam alterações diferentes das alterações das duas enzimas do vídeo de hoje. Por isso que é muito importante você também ver a parte 2 dessa nossa série de enzimas do fígado. A aspartato aminotransferase, ou simplesmente para facilitar AST, ela era conhecida como transaminase glutâmico oxalacético, ou simplesmente para facilitar TGO. Então, AST é a mesma coisa de TGO. E ela, diferente da ALT, já é encontrada na boia da piscina. Lembrando que a piscina é o hepatócito, ou seja, a célula do fígado. A borda dessa piscina seria a membrana do hepatócito, como se fosse o limite da célula, a água, o citoplasma e a boia, a mitocôndria. A AST ela é encontrada na boia, na mitocôndria, que é a organela dentro da célula do fígado. E é encontrada em concentrações maiores que a enzima anterior, que é a ALT, sendo mais predominante na zona 3 do ácido hepático, como está aparecendo para vocês nessa foto. A AST fica mais na zona 3 e a ALT na zona 1. E a AST ela é menos específica quando a gente pensa em fígado, já que ela também pode ser detectada nos músculos e também nas células sanguíneas, que são as hemácias. E assim como a ALT, que a gente citou, é importante falar que essa enzima, o aumento dela, também pode ter origem em órgãos que não sejam o fígado, como no sangue, quando a amostra que a gente coagula tem muita hemólise, às vezes o animal é brava, a veia está ruim, tem dificuldade de coleta, causa hemólise, vai causar aumento dessa enzima. Ou traumatismo muscular, também causa aumento dela. E se a gente detectar níveis elevados da AST, o diagnóstico diferencial é o mesmo que eu falei anteriormente para a ALT, já que essas duas enzimas indicam lesão no fígado, dano no fígado, ou dano, lesão em outros órgãos. E a meia-vida dessa enzima é de 5 a 12 horas, ou seja, a cada 5 a 12 horas ela reduz na metade a sua concentração. E na maioria dos casos, a elevação da ALT e AST ocorre de maneira igual, mas em alguns animais a AST vai se normalizar primeiro que a ALT, justamente porque a meia-vida da AST é mais curta do que a ALT e ela está presente na mitocôndria e não no citoplasma das células do fígado. Ou seja, como essas duas enzimas que eu falei no vídeo de hoje, o aumento delas representam dano ou lesão, seja no fígado ou em outros órgãos na qual elas estão também presentes, elas são bem parecidas em termos de diagnóstico diferencial e algumas características. Agora, as enzimas que a gente vai falar na parte 2, elas diferem nesse sentido das que a gente discutiu hoje, já que essas, como eu falei, indicam lesão, dano celular.
no local que elas estão instaladas. As outras indicam que há maior produção delas, ou seja, maior síntese. E isso, logicamente, seja dano ou produção quando elas estão aumentadas no exame de sangue. E lembrando que, independente se seu pet é saudável, se seu pet tem problema de fígado, está com a enzima do fígado aumentada, uma coisa eu tenho certeza, você tem que melhorar a dieta do seu animal. E quando eu falo melhorar a dieta, seria ou você melhorar a dieta atual, por exemplo, se você não dá uma ração muito legal, melhora a qualidade dessa ração. Mas lembrando que isso às vezes não é suficiente, que a gente sabe que nenhuma ração vai superar uma dieta fresca, variada, natural e mais apropriada para a espécie. Por isso que eu indico, principalmente para animal que está doente, seja doente de fígado, como é o foco desse vídeo, mas qualquer outra alteração, problemas metabólicos como diabetes, animal com sobrepeso, obesidade, animal com problema de pâncreas, rim, eu indico essa dieta mais apropriada para a espécie, que é a alimentação natural específica, e não a alimentação natural para cães saudáveis. Agora, se seu pet é saudável, mas mesmo assim você está nesse vídeo, faz a mudança da dieta, vai ser muito bom para ele, já que a expressão máxima de saúde que vai evitar seu animal a ter inflamação, a adoecer, a não apresentar enzimas do fígado aumentada, é realmente uma dieta melhor, uma dieta de maior qualidade. Lembrando que dieta também não faz mágica. Você precisa de implementar outras coisas na sua vida, além disso que eu falei aqui de alimentação, já que a saúde alimentar é um dos pilares da longevidade. A gente também tem saúde mental, tem saúde física e tem saúde ambiental. Esses 4 pilares eles devem andar junto para a gente obter o máximo de saúde para o animal. E lógico, a gente pode transferir isso para a nossa vida também. É que eu vejo muitas pessoas que alimentavam mal, passaram a dar alimentação natural para o pet e a consequência, a saúde delas melhorou. E a mesma coisa da atividade física, o animal ele não caminha sozinho, ele não brinca sozinho. Alguém tem que exercitar com ele. E isso é bom também para você queimar calorias, já que o nosso corpo, assim como o corpo do pet, não nasceu para ficar parado. Se você gostou desse vídeo, eu te convido para você clicar no botãozinho vermelho e virar Pet Amigo. É simples. Virou Pet Amigo, aciona o sininho para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos e, claro, deixa seu like, que é muito importante para a gente. É importante demais. E a parte 2 do vídeo já está disponível, não deixa de ver, que a gente vai discutir sobre as outras enzimas do fígado e quando elas estão aumentadas, o que isso significa. Eu vou mostrar para vocês no detalhe na parte 2.